bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel e eu tenho 10 minutos para tentar prever o preço do dólar usando aprendizado de máquina. Será que é possível? O preço do dólar é uma das coisas que mais tem sido discutidas na internet atualmente. Desde que ele começou a crescer, né, alguns anos atrás, ele entrou numa crescente, saiu de em torno de 3,20, 3 e pouquinho, até os incríveis R$ 5 que ele bateu recentemente. E aí a internet tá cheia de memes, cheia de piadinha. Agora com o coronavírus, que não é nenhuma piada, isso tem afetado muito a economia. Então, bolsa caiu, dólar subiu, a economia internacional também tá uma loucura, uma crise absoluta. Muita gente tem se perguntado se a gente consegue prever até que ponto, né, o quanto que esse dólar vai subir, o quanto que essa situação ainda pode piorar. O que eu quero mostrar aqui hoje é uma tentativa de prever o preço do dólar usando técnicas básicas, técnicas não básicas, mas tradicionais, né, de aprendizado de máquina. E a gente vai descobrir juntos aqui a capacidade dessas técnicas de prever uma coisa tão complexa, né, que é o preço do dólar. Eu tenho aqui agora na minha tela um tipo de dado que a gente chama de série temporal. É uma informação diária do dólar, né? E a gente tem, por exemplo, em 5 de junho de 2015, o dólar estava 3,16. Em 23 de setembro de 2015, ele chegou a R$ 4,10. Aí a gente consegue entender alguns comportamentos, tipo, desde aqui em 2015 teve uma subida, e aqui em 2018 também ele tá numa tendência crescente. Assim, você vai encontrar em vários lugares na internet esse dado. Eu peguei desse site aqui, investing.com, porque já dá pra baixar um CSV arrumadinho, bonitinho. Eu peguei só um preço por dia, então é o preço que o dólar fecha, né? Eu não tenho certeza como é que funciona esses valores, mas tem o preço que ele abre, o ponto máximo, o ponto mínimo e como que ele fechou o dia, né, que é o preço que eu tô usando. Então a gente vê aqui que ele já chegou a uma alta de R$ 5, foi um momento assim que ele esteve R$ 5, mas nesse dia o valor que eu vou pegar é esse 4,79, que é o preço que ele fechou naquele dia. E eu peguei aqui 2 anos de informação, que é de 13 de março de 2018 até 13 de março de 2020, porque eu achei que seria uma quantidade de dados suficiente para a gente fazer alguma inferência. Então vamos lá para a parte de implementação. A primeira coisa de tudo, lembrando que esse ambiente aqui é o Google Colab, que é um ambiente online que qualquer pessoa pode usar, não precisa ter uma máquina super boa, só precisa ter uma conexão com a internet. Então eu venho aqui nos arquivos, faço o upload daquele meu arquivo que eu baixei com as informações do dólar. Então aqui eu tenho um arquivo que chama USDBRL. Aqui eu tenho pouquíssimas bibliotecas, eu tenho as bibliotecas que eu vou usar para manipulação e geração de dados, as bibliotecas de aprendizado de máquina e as de visualização, que eu vou plotar uns gráficos, mostrar umas informações na tela pra gente. Só pra gente entender o que eu vou fazer para tentar prever o dólar, vamos simular um outro dado que é muito mais simples, muito mais previsível pra gente ver como é que acontece, né, essa previsão. São senoides com diferentes frequências que eu gerei aqui. Então, eu tenho senoides com a frequência mais alta, frequência intermediária e com a frequência mais baixa aqui, diferentes tipos de senoide. Eu vou pegar uma parte dessas senoides para treino, uma parte dessas senoides para testar. Então, aqui, só para a gente entender o que serve de... como que o nosso modelo vai trabalhar, a gente vai receber uma parte da sequência da nossa senoide e vai tentar prever a continuação daquela sequência. Dado que eu tenho a parte azul, como é que eu prevejo a parte laranja? Cada frequência de senoide vai ter uma previsão diferente. A ideia que eu estou usando aqui é usar uma simples regressão. E regressão de forma bem grosseira é você tentar prever valores que não são categorias. Então a gente entende muito bem quando eu falo de classificação. Eu quero identificar se é um cachorro ou um gato. Eu tenho 2 categorias, 2 classes. Mas a regressão vai tentar prever, por exemplo, o preço de uma casa de acordo com quantos metros quadrados ela pode ter. Então o preço de uma casa não pode variar entre 10 mil ou 20 mil. Nossa,
muito barata essa. Meu Deus, eu não sei preço de casa. O preço de uma casa não vai ser ou 50 mil ou 100 mil. Vai ser 51, 52, 57.500, 90.700. Não existe categorias de preços. Os preços eles vão variar, podem assumir qualquer valor. Vamos supor que eu quero prever o preço do dólar dado a quantidade de casos confirmados do coronavírus. Então aqui o Covid-19. Vamos supor aqui nesse dado inventado que eu tirei de trás da orelha agora, que não existe. Vamos supor aqui que quanto mais casos confirmados de coronavírus, maior é o preço do dólar. Então aqui, se os casos de coronavírus chegam a 1.000, 1K, o dólar chega a R$6. Mas se os casos de coronavírus ficarem em torno de 200, o dólar fica em torno de R$4. Valores super incorretos, tá? Mas só pra gente ilustrar. A regressão, o que ela faz essencialmente, ela tenta encontrar um modelo, que o modelo no caso aqui vai ser uma reta, vai ser uma parábola, qualquer função que consiga explicar essa distribuição de dados. Então, se eu fizer uma regressão linear, por exemplo, uma reta, ele vai tentar encontrar a reta que me ajude a prever esse dado que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a continuação dessa minha reta. Eu não sei o que vai acontecer se os casos de coronavírus chegarem a 2.000. Eu não tenho dado, tá vendo? Não tem pontinho preto. Mas eu sei dessa minha reta aqui, do comportamento dessa minha reta, que se os casos de coronavírus chegarem a 2.000, o dólar vai chegar, sei lá, a R$7. Eu consigo prever esses valores que não existem só olhando para essa reta, olhando para esse modelo aqui que eu ajustei. Então, eu posso usar esse tipo de aprendizado de máquina também para prever séries temporais. É como se eu fizesse o gráfico do dólar versus o próprio dólar. E num eixo eu tenho o dólar no passado, no outro eixo eu tenho o dólar no futuro. Então, dado que eu sei o dólar do passado, quanto é que vai dar o dólar do futuro? É como se ele fizesse esse tipo de relação. E agora vem a parte surpreendente, que é o quão ridiculamente fácil usar esse tipo de modelo usando as bibliotecas do Python. Considerando que eu já tenho aqui em cima o dado de treino e o rótulo de treino, basta eu vir aqui embaixo e criar o meu classificador, meu regressor, né? Meu modelo de regressão. Vou chamar ele de regress. Eu só preciso usar a biblioteca que eu importei aqui em cima, tá vendo? Regressão linear. E vou dizer que ela é uma regressão linear. E aí, eu só faço assim, regressor, se ajuste aos meus dados de treino, sabendo que esses são os meus rótulos de treino. É isso, basicamente. Na hora de prever, eu digo aqui, minhas predições é esse mesmo regressor.predict, o dado de teste, data teste. São essas 3 linhas de código. Aqui eu tô criando, aqui eu tô treinando e aqui eu tô usando em dados que eu nunca vi antes. Acabou a regressão linear. Quando eu rodar isso aqui, eu apresentar as predições e comparar com os meus rótulos, olha só. Então aqui a gente tem, deixa ele terminar porque eu plotei muitos de uma vez. Em laranja, deixa eu aumentar. Em laranja a gente tem a predição e em verde a gente tem o rótulo real. Eu previ aqui de laranja qual que era o próximo comportamento da senoide e em verde está o comportamento verdadeiro. Ou seja, ele acertou lindamente o comportamento da senoide, né? O mesmo vale para os outros casos aqui. Olha como ele acerta perfeitamente o comportamento, independente da frequência da senoide, porque é um dado muito bem comportado. Mas isso aqui é só para mostrar que o modelo funciona. Beleza, para a gente prever o comportamento do dólar agora, tá aqui nos nossos arquivos os dados sobre o dólar, que a cada dia tem aqui o preço que abre, o preço maior, o preço menor, a mudança, mas eu estou interessada nessa coluna aqui, que é a coluna do preço que ele fechou. Aqui eu estou carregando meus dados, isso aqui a gente não precisa se preocupar, não é a parte principal do nosso código. E aqui ele vai fazer a mesma coisa que fez com as senoides, ele vai pegar um trecho e a gente vai tentar prever o próximo trecho. É um trecho aleatório que eu peguei aqui, tá? De 22 de março de 2019 até
14 de junho de 2019. Ele me dá esse intervalo de dados. E eu tenho que prever de 17 de junho até 27 de junho, que é esse pedacinho aqui, sabendo que esse dado não é tão bem comportado quanto senoides, né? Se a gente tentar fazer do mesmo jeito que a gente fez com as senoides, cadê? Aqui. Que é a regressão linear, X-trem, agora eu chamei de X-trem porque eu não tenho padrão nenhum. Agora eu chamei de X-trem, X-teste e aqui de Y-trem. É X-val, você vê que eu não tenho padrão nenhum. Não façam isso em casa. Se eu tentar fazer essa regressão linear, a minha previsão, ela vai ficar um cocô. Olha isso aqui que ele fez. Se eu tentar prever agora um futuro mesmo, ele vai me dizer aqui que a tendência agora é o dólar cair, mesmo essa série tendo uma clara tendência de subida, né? Não tô emitindo opinião nenhuma sobre o que eu acho ou deixo de achar do que vai acontecer com o dólar, mas eu sei o que eu tô vendo aqui de uma série temporal. Essa série tem uma clara tendência de subida. A predição mais plausível seria seguir um comportamento de subida, estabilizar ou subir lentamente, que seja por causa do comportamento da série. Se eu em vez de tentar fazer a regressão com uma reta, eu tentar funções mais complexas, eu posso tentar prever meus dados com uma reta, que é um modelo bem simples, ou eu posso tentar prever, sei lá, com uma parábola, posso tentar prever com uma função de grau maior, por exemplo, vamos supor aqui. Se eu tentar prever com uma reta, eu coloco uma reta aqui, não, vou colocar uma reta assim, então. Todos os modelos que eu tentar usar para explicar esse dado vão ficar muito bosta. Mas se eu usar uma função mais complexa, uma função que faça curva, por exemplo, eu já consigo explicar bem melhor. Então, se o seu dado não for linear, uma regressão linear não vai adiantar. Então, a gente faz uma regressão com funções mais complexas. Para isso, a gente tem a outra função que a gente importou lá em cima, Polynomial Features, características polinomiais. Então, se eu primeiro extrair features polinomiais, eu consigo aprender funções com esse comportamento menos linear. E aqui agora eu vou escolher o grau do meu polinômio. Eu posso fazer uma função de grau 2, que é uma parábola, uma função de grau 3, que vai ser capaz de fazer mais curvas, mas eu vou fazer só uma de grau 2 mesmo, para não complicar demais. Eu vou transformar o meu dado, o meu x, e extrair características polinomiais dele. Aí agora sim eu posso fazer uma regressão linear, que vai estar trabalhando agora com as minhas características polinomiais. Um modelo que vai aprender parábolas em vez de retas. A predição nesses meus dados também vai ficar ruim, olha só. Isso eu quero deixar muito claro. Olha que bosta. Porém, se eu rodar aqui agora, eu vou ter um comportamento agora parecido com a minha série. Dado que a minha série está indicando um claro crescimento, esse meu modelo um pouco mais complexo vai continuar subindo o dólar, porque é isso que a série está dizendo. E aqui a gente previu 9 dias a partir de hoje, né? A partir de 13 de março. Daqui a 9 dias ele está dizendo que o dólar vai estar em torno de R$5. Daqui a 9 dias não, daqui a 10 dias. Se a gente tentar prever daqui a 20 dias, daqui a 20 dias ele acha que vai estar R$6, né? E assim, já eu vou comentar isso. Daqui a 30 dias, aí quanto mais tempo eu tentar avançar, pior vai ficar a minha predição, tá? Daqui a 30 dias vai estar 7,50. Quanto mais no futuro eu tentar prever, pior é a predição. Então, respondendo a pergunta, dá para prever o dólar com técnicas tradicionais de aprendizado de máquina? Não. Porque para você prever o dólar, você não pode olhar só para os dados do passado, para os dados históricos. Eu sou incapaz de prever interferências da economia, né? O coronavírus, uma pandemia mundial. Os dados aqui do passado do dólar não vão falar, meu Deus, está chegando o coronavírus, 4,50. Essa informação, ela não está aqui. Eu precisaria ter dados de outros setores, de como que está a economia mundial. E, sinceramente, até hoje eu nunca me deparei com um modelo capaz de prever com tanta precisão assim. É um tipo de predição muito complexa que leva em consideração variáveis que são imprevisíveis ou muito difíceis de prever. Mesmo os modelos mais complexos não conseguem prever com tanta acurácia. E para quem ficou curioso, sim, eu tentei redes neurais, também não dá. Eu nem quis trazer aqui. Eu quis mostrar uma coisa diferente do que redes neurais, que eu já mostrei no último Programando em 10 minutos. Então aqui eu tô mostrando um tipo de
de aprendizado de máquina que é muito efetivo em vários casos e é um aprendizado a mais aqui que é sempre bom. Fala o que vocês querem ver nos próximos Programando em 10 minutos. Na medida do possível, eu vou tentar trazer aqui, a Vivi vai tentar trazer aqui para vocês. Eu vejo vocês semana que vem. Um abraço e falou!